Boa noite, pessoal. O bate-papo de hoje é com o Chico Hortolã e, como nós fizemos das outras vezes, nós vamos bater um papo sobre o dia a dia dele, a relação com a doutrina espírita. Vamos começar então. Boa Vamos noite, lá. Chico, Boa tudo noite. bem? É um prazer estar falando com você aqui hoje. Que legal, a gente também agradece pela participação. Esse vídeo provavelmente vai para o nosso canal no YouTube. Legal. E junto com a sua palestra, que vai mais tarde também. E a gente gostaria de saber como que a doutrina espírita entrou na vida de Chico Hortolã. Eu acredito que estava programado, sabe? Porque eu, de família católica dos dois lados, meio da minha esposa, coordenador de grupo de jovens na igreja, né? E de repente eu comecei a questionar o padre, e aí eu comecei a questionar as mesmas perguntas para os amigos espírita, e de repente despertou uma curiosidade, nunca havia entrado no centro espírita. Convidei minha esposa, aos 25 anos de idade, casado há 2 anos, convidei ela para ir assistir uma palestra. Gostei. Daí uns 15 dias convidei de novo, gostamos, falei, vamos mudar para cá? Vamos. Fui lá, entreguei o grupo de jovens, passei a diretoria para uma pessoa e comecei já a fazer curso na Casa Espírita. Nunca havia entrado na Casa Espírita, 2 palestras foi o suficiente para eu começar a fazer o curso. E aí, 1 ano e meio depois, já estava dando aula, e aí a vida seguiu. Então foi uma afinidade. Exato. Que o senhor teve. Porque de trabalhador da Igreja Católica para trabalhador espírita, realmente foi um passo curto. Foi um passinho curto. Interessante. E da doutrina espírita, depois de tantos anos de estudo, o que o senhor pode dizer para nós que a doutrina espírita mudou a sua vida, o seu dia a dia? Olha, eu diria que o espiritismo foi tudo na minha vida. Mais importante é que meu casamento e os meus filhos. Por que eu falo isso? Porque se não fosse eles, se não fosse a doutrina espírita, talvez eu não teria mantido o casamento e não teria tido os filhos. Porque foi uma coisa muito intensa, uma necessidade muito grande. Eu não fui pela dor, eu fui pela curiosidade para a doutrina espírita. Mas, ao mesmo tempo, eu me encantei e eu fui descobrindo que era lá que eu deveria estar. Eu nunca tive dúvidas, eu aceitei Kardec assim de uma maneira tão simples que eu fiquei 10 anos estudando e dando curso na Casa Espírita só das obras de Kardec. Eu não me permiti ler nem romance fora disso. Depois de 10 anos, falei, bom, agora eu conheço a doutrina espírita, então agora sim eu posso ler qualquer coisa que eu já sei diferenciar uma coisa da outra. Que interessante. E para a gente finalizar, o que o senhor acha que existe de mais bonito, de mais inspirador na doutrina do Consolador? Olha, eu diria que a grande maioria dos espíritas ainda não entenderam o que é o espiritismo. É o meio, não é o fim. Estão transformando a doutrina espírita numa igreja, onde você vai, assiste uma palestra, toma um passe, vai para casa e está salvo. Então eu entendi, hoje eu compreendi que o fato de eu estar dentro de uma casa espírita não significa nada. Eu preciso pegar o pouco que eu já consegui aprender e colocar em prática lá fora. Porque aqui dentro todo mundo fala a mesma língua, mas lá fora não. Então, para mim, a doutrina espírita é isso, é o meio para que eu encontre o meu fim. E é diferente um do outro. Muito obrigada, Chico, por dividir conosco um pouquinho da sua vivência dentro do espiritismo. Já são quantos anos na doutrina espírita? 35 anos. Agora, dia 1º de maio. Não é pouco, não. Muito obrigada. Desejo uma ótima Muito palestra. Obrigado pela oportunidade. Que os espíritos benfeitores possam te iluminar aí para... Obrigado. E parabéns pelo teu trabalho. Sempre. Obrigada, viu? Muito bom. Muito obrigada. Muito bom.